Está começando o programa informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Produção e apresentação da Assessoria de Comunicação. Servidores Samuel Miller Forrati e Adilson Moraes. Direção de Adilson Paz Stamberg, diretor-geral do IFAR, Campus Santo Ângelo. Todo o conteúdo é de inteira responsabilidade. Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos e aos nossos colegas servidores e aos demais radiovintes. Sejam todos muito bem-vindos a essa instituição de ensino público, gratuito e de qualidade. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também pelo Facebook e YouTube. Informamos que o IFAR Santo Ângelo está localizado na RS 218, km 5, bairro Indubras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. O telefone para contato do IFAR é 3931-3900. Datas comemorativas. Teremos no dia 30 o Dia Mundial da Juventude. No dia 1º de abril é o Dia da Abolição da Escravidão dos Índios. E teremos no dia 2 de abril o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nesta tarde nós teremos alguns convidados, ou seja, algumas convidadas. Convidamos para compor nosso programa de hoje a presidente do NAPNE, a nossa colega Cláudia Mendes. Também convidamos a professora Regiane e a mãe de um aluno, a senhora Patrícia Possebon, que vem falar para nós sobre o Dia de Conscientização do Espectro Autista. Então, esse dia é muito importante. Eu digo que elas vêm falar um pouco porque esse assunto é muito importante e precisaríamos de vários programas para debater e explorá-lo melhor. Agora então eu convido a você, Cláudia, uma boa tarde a você, às nossas demais convidadas. O microfone é seu, por favor. Boa tarde, colegas servidores, alunos e comunidade em geral. Como a colega Dilson já falou, eu sou a Cláudia, atuo como tradutora e intérprete de Libras aqui na instituição. Também faço parte da CAI, a Coordenação das Ações Inclusivas, e hoje estou como presidente do NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais aqui do campus. Hoje, então, gostaria de, primeiramente, fazer uma breve apresentação sobre o núcleo e suas operacionalidades. Então, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais do Instituto Federal Farroupilha é instituído pela Portaria 14 de 2010 dessa instituição. É um setor deliberativo ligado à coordenação das ações inclusivas. Tem por objetivo, tem por finalidade desenvolver as políticas, as ações, os projetos como propósito de garantir a inclusão na instituição, no IFAR. O núcleo é composto pelo presidente, pelo vice-presidente e membros efetivos. Hoje nós contamos com 10 componentes dentro do grupo, são entre servidores, docentes e tais, que fazem parte dos membros efetivos do núcleo. Então, sobre as competências e atribuições do NAPNE. Então, dentro dessas competências, a gente pode citar algumas, como promover a implementação e a consolidação de políticas inclusivas no Instituto Federal Farroupilha, buscar amenizar barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, programáticas e atitudinais enfrentadas pela comunidade acadêmica. Orientar os docentes, quanto às adaptações, flexibilizações,
materiais didático-pedagógico, que são usados, né, dentro das suas disciplinas. Bem como, né, acompanhar o processo de elaboração do planejamento, das avaliações dos discentes, incluídos, né, juntamente com os docentes, a fim de realizar as adequações e adaptações que são necessárias para essas avaliações. Promover, né, cursos, formações continuada, a comunidade acadêmica sobre assuntos relacionados à inclusão, bem como também a comunidade externa. Acompanhar e orientar individualmente os discentes, né, com deficiência nas atividades acadêmicas. Atender as pessoas com deficiência no campus com vistas a maximizar suas potencialidades. Articular os diversos setores da instituição, buscando estimular a inclusão das pessoas com deficiência. Sinalizar prioridades de ações, aquisição de equipamentos, softwares e materiais didático-pedagógico a serem utilizados nas práticas educativas voltadas para os alunos incluídos. Participar ou implementar atividades de pesquisa, de ensino, de extensão com o foco à educação inclusiva. Auxiliar nos processos seletivos do IFAR, né, buscando garantir a acessibilidade a todos os candidatos. Zelar pelas condições de acesso, permanência e êxito para a conclusão do curso desses discentes, né, dentro da instituição. Estabelecer processos de registros, né, sistemático quanto ao acompanhamento realizados aos discentes com deficiência. Trabalhar de forma articulada com a CAI e os demais setores e núcleos inclusivos do campus. Auxiliar os dirigentes do campus na elaboração de relatórios acerca das ações inclusivas desenvolvidas. Bom, então, dentro dessas atribuições, né, que foram citadas, o campus, né, e o núcleo vem realizando durante todos os anos letivos algumas atividades que permeiam, né, essas atribuições. Dentro dessas atividades, podemos citar atividades de reflexão, de sensibilização, que são feitas e realizadas para todos os nossos acadêmicos e bem como também para todos os nossos servidores. Palestras, né, informativos, que também são realizadas pelo núcleo dentro do campus e alguns momentos são realizados em atividades externas através de projetos de extensão. Formação continuada, né, para os servidores, também alunos e a comunidade externa, que são realizados também através de projetos de extensão e de projetos, né, de ensino. Cursos, como cursos de Libras, projeto de monitoria, que são acompanhados pelo NAPNE para os nossos discentes incluídos e são realizados pelos nossos discentes. Então, dentro dessas, são diversas atividades que são realizadas durante o ano letivo, né? E dentro dessas atividades, uma delas é uma atividade realizada alusiva ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é o dia 2 de abril. Então, dessa forma, queremos, né, hoje trazer algumas informações relacionadas, né, às pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, na presença da discente de Educação Especial, a professora Regiane da Silva Menezes, e também na fala da Patrícia Maria Possebon, que é a mãe de um discente TEA. Então, desde já eu agradeço as duas pela colaboração, né, nesse momento tão importante, tão especial, e convido a Regiane para fazer a sua fala. Então, boa tarde. Então, como a Cláudia já me apresentou, sou a Regiane Silva de Menezes. Eu sou formada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria. Dediquei o meu mestrado, então, ao transtorno do espectro autista, né? Trabalhei com bullying e autismo. E hoje estou, né, docente aqui substituta aqui do IFAR Santo Ângelo.
e venho hoje para trazer esse tema tão importante, né? Além disso, também, não posso esquecer de falar que eu também sou familiar, né? Eu sou irmã de um autista, um menino de 11 anos. E, por isso, esse empenho também, né? Tão especial quanto a temática. Então, hoje, nós vamos falar diretamente sobre isso e falar, né, por que deste dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, né? Foi um dia criado especialmente para isso pela ONU em 2007, com o objetivo, né, de levar mais informações para as pessoas, né, sobre o que é o transtorno do espectro autista, né, a importância de saber os sinais, né, como diagnosticar, né, para procurar, né, ajuda o quanto antes, né, porque o quanto antes a gente intervir, né, ajudar essa pessoa que está no transtorno do espectro autista, menos sofrimento para a família e para este indivíduo, né. Então, o transtorno do espectro autista, né, os sintomas podem variar de uma pessoa para outra, né. A gente pode ouvir aí, né, as pessoas falando, mas a pessoa com autismo não olha nos olhos, ela não faz isso, ou ela é muito inteligente, né. Às vezes tem uns estereótipos, né, que erroneamente a gente acaba ouvindo por aí, né. Então, a gente sabe que tem várias características incomuns, mas é sempre bom lembrar que a gente tem muitas características que em alguns se desenvolvem com mais dificuldade, né? A pessoa tem mais dificuldade naquela área, mas não quer dizer que os outros também vão ter tanto comprometimento, né, nessa área. Então, o manual, né, de transtornos mentais, do DSM-5, fala, né, que as dificuldades desse transtorno vai ser na comunicação social e nos padrões de comportamento restritos e repetitivos. É sempre bom lembrar, né, que aqui eu estou falando de uma abordagem clínica, né. Nós temos vários jeitos e vertentes, né, de olhar para o transtorno do espectro autista, mas hoje nós vamos conversar mais de um aspecto clínico, né. Então, por isso que eu vou falar do manual, né, de transtornos mentais. O que ele diz e como que a gente identifica o diagnóstico, a gente faz o diagnóstico, né. Devem estar presentes, então, esses sintomas, né, desde a infância, né. A comunicação social se diz respeito, então, a atraso de fala, dificuldade de interagir com o meio, o bebê não responde desde criança, né, a estímulos exteriores, e os padrões de comportamento repetitivos e restritos, né, são as estereotipias, as agitações motoras, o balanço do corpo, agitação das mãos, né, e comportamentos inflexíveis e repetitivos, né, são aquelas manias, as rotinas, né, tem que ser sempre do mesmo jeito, seguir um padrão. Então, além disso, né, nós temos também dificuldades, né, nas habilidades motoras ou não, né? Então, sempre varia de um grau ou né, pode ser mais comprometido ou não. Então, habilidades motoras, dificuldade de manusear objetos, né, motricidade fina, dificuldade de caminhar ou desenvolver circuitos, que é a motricidade ampla, habilidades motoras, dificuldade em fazer amigos, habilidades sociocomunicativas, né? Dificuldades em fazer amigos, dificuldade de comunicação, habilidades linguísticas, dificuldade de elaborar frases, né? Funções executivas, dificuldade em executar tarefas, né? Concluí-las, né? Dar um seguimento a essas atividades que precisam ser executadas no dia a dia. Então, habilidades sensoriais também, dificuldades, né? Com cheiro, com textura, em sentir o frio ou o calor, não expressa a dor ao se machucar em algumas vezes, né? Estímulos auditivos, né?
estímulos visuais. Quando muito excessivo o estímulo visual, né, pode ser que ele venha a se desorganizar por isso. Funções cognitivas também, dificuldade de aprendizagem, né, que vai comprometer um pouco aí o processo de inclusão, né, escolar, né, da vida escolar dessa pessoa. Então, essas são algumas características que podem ou não estar presentes de uma forma mais grave ou mais leve, né? Então depende, varia de uma pessoa para outra. Mas nem sempre em todas está presente também. Então, quanto ao diagnóstico, como que é feito o diagnóstico, né? Ele é clínico e observacional. Não tem um exame que vá detectar o autismo, né? Então, é muito importante que as pessoas façam relatos, né? Professores, pais, façam relatos, né? Ao neurologista ou psiquiatra, quando forem, né, fazer a procura desse profissional, que tenham sempre muitos relatos assim de como ele se comporta, né, na vida cotidiana. E esses relatos podem ser multidisciplinar, tanto de professores, terapeutas, né, ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, inclusive da família, né, com certeza. Então, sobre a incidência, né, de autismo, nós temos um estudo de Maemer de 2021 que diz que nós temos 23 a cada 1.000 pessoas podem estar no transtorno do espectro autista, né? Então, esse é um dado americano. Hoje no Brasil a gente ainda não tem, vamos ser incluídos, né? Os TEAs vão ser incluídos no censo, mas hoje o dado que nós temos dos Estados Unidos, que entre crianças de 8 anos de idade, né? Nós temos um autista para 44 pessoas nascidas, né? Então, e também esse estudo traz que 4,2 vezes ele é mais frequente em meninos. Então, isso explica, né, um pouco da cor azul, que a gente hoje eu estou de blazer azul, né, em alusão ao transtorno do espectro autista, o dia 2 de abril, porque essa incidência é maior em meninos, mas não quer dizer que também meninas não tenham, né? Mas se criou esse hábito, né, de usar o azul para fazer alusão a este dia, né? E também nós temos a fita, né, do quebra-cabeça, que é bem conhecida, né, universalmente conhecida, que foi usada pela primeira vez em 1999 por uma associação, né, nos Estados Unidos, por isso que ela vem sendo utilizada até hoje. Porém, há adultos autistas que não é que não aceitam, mas eles têm algumas colocações a respeito desse símbolo, né? Porque o quebra-cabeça ele representa a complexidade, né? E eles já defendem algumas ideias diferentes, né? Então eles fizeram uma proposta, né, de um símbolo que é o símbolo do infinito colorido, né, como uma alternativa ao quebra-cabeça, né? E as suas diversas cores simbolizam então as diferenças do TEA. E a cor azul, né, como a gente tinha falado, também é discutida na comunidade autista, né? Porque também temos outras pessoas, né? Temos diversidades, né? Dentro do TEA, com relação a gênero, né? Então, temos muitas meninas autistas, então se tem uma discussão muito grande a respeito de símbolos e de cores, né? Mas o importante é que a gente esteja falando disso, né? E carregando a importância, né, de falar sobre o TEA. Então, a inclusão das pessoas com TEA no ensino regular vem a partir, né, da Constituição Federal, né, que garante a educação para todos. Depois, com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, em 2008, que vai ser onde vai contemplar as pessoas com
transtorno do espectro autista, né, pela primeira vez. E depois nós temos uma mãe que entra com um pedido, né, com uma lei, né, que foi nominada, né, Lei Berenice Piana, né, que moveu esforços para isso, né, porque então é fundada a Lei 12.764 em 2012, né, que é uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com autismo. Então eu vou convidar a nossa mãe aqui, a Patrícia, para nos dar alguns depoimentos, né, da vida cotidiana dela com o filho autista, né, que é nosso discente aqui, entrou esse ano. Eu vou deixar ela bem à vontade, vamos fazer umas questões, né, vou deixar ela se apresentar e a gente vai dialogando. Boa tarde, o meu nome é Patrícia, eu trabalho no Banco do Brasil aqui em Santo Ângelo e eu sou mãe do Arthur. Queria relatar um pouquinho para vocês como a gente vive na prática. Ele fez 16 anos em dezembro e eu queria relatar para mostrar para vocês como a gente vive normalmente, como eu vivo com meus outros 2 filhos também. Então, eu queria dizer que foi aproximadamente com 3 anos que eu comecei a perceber que o Arthur era um pouco diferente. Ele, bem como a prof. Regiane falou, ele não falava, ele ficava com o olhar parado, mexia com as mãos e ali começou um certo desespero. O que estava acontecendo? Há 16 anos atrás, o Arthur repetiu o 3º ano porque nós pedimos e assinamos uma ata, eu e meu marido. E hoje ele está no IFAR, né, Regiane, porque ele tem um sonho. Ele quer ser agrônomo. E ele, quando o pai dele falou do técnico agrícola do IFAR, ele prontamente, ele disse, eu quero ir para o IFE. Então, esse sonho é que a gente, há 16 anos, vem buscando junto com ele. E eu queria dizer para vocês que ali eu comecei a correr. Eu cheguei no banco e falei para um colega, me largaram num mato escuro e eu não sei para onde correr. Quando eu descobri que o Arthur tinha autismo, e mesmo não estando diagnosticado, porque as características são evidentes, ele não estava falando com 3 anos. E aí as avós maternas diziam, calma, ele é um menino, o menino demora mais para falar. E assim a gente foi indo, eu tentando convencer toda a família que o Arthur precisava de ajuda. Então, nós começamos essa batalha. A gente percebeu que ele tinha medo de barulho, né? Ele tinha medo de barulho. Hoje ainda ele tem medo de foguete, mas isso já foi superado. E realmente a ecolalia dele é na fala, na comunicação, no relacionamento. E isso a gente avançou muito, mas temos muito a avançar. Então, a gente está sempre com projetos e desafios para que o Arthur melhore, né? Então, num primeiro momento, eu quero dizer para as mães que é difícil, porque a gente não consegue nem falar essa palavra autismo. Há uma negação profunda, porque não é um tratamento médico que tu toma um remédio e ele fica curado. Isso é ao longo dos anos, tu tem que colocar na rotina todas as tarefas e você tem que continuar a tua vida trabalhando, estudando, como a gente sempre fez. Então, eu e meu marido acabamos que decidimos, como a gente tem 2 filhos mais velhos, a minha filha mais velha é formada em medicina, está no 3º ano de residência. O Rodrigo vai se formar em engenharia civil em Santa Maria, neste ano agora. Ele tirava todas as medalhas de matemática nas Olimpíadas de Matemática. Então, ele tinha uma inteligência na matemática acima da média, o meu 2º filho. E o 3º filho é o Arthur, que veio para embelezar a nossa vida, mas que, quando nós decidimos criar ele, educá-lo da mesma maneira que a gente educou os outros 2, a gente teve muito trabalho. A gente tinha que colocar limites no Arthur. E esse limite não foi fácil.
Então, é algo que eu queria comentar com vocês, professores e pais, que o limite é possível. E a gente teve um psicanalista em Porto Alegre que nos ajudou muito, que ele ficou 2 horas falando para nós sobre o não. Como o não é organizador. A importância do não desde cedo para a criança. Porque com uma criança normal, né? Já é difícil a educação, não existe uma receita de bolo. Imagina para um menino com todas as dificuldades. Então, a gente começou ali, quando um cansava, o outro ajudava. Então, a gente começou a trabalhar os limites do Arthur. Né? Então, assim, foi um desafio muito grande para ele falar. Então, mesmo que eu não falava a palavra autismo, eu comecei a lutar. Eu comecei a lutar e a gente fazia, na época, quando ele tinha 5 anos, 20 quilômetros de onde ele estudava e eu trabalhava no Banco do Brasil em Juí, até o nosso apartamento. Aí eu falava sozinha, né? Eu falava sozinha e tinha um rio que a gente passava e eu dizia tchau peixe. Daí uns 30 dias ele disse tchau peixe. Então, assim, foi um trabalho árduo e de não desistir. Nunca a gente desistiu. E hoje ele fala. Depois teve um trabalho árduo para ele responder, né? A professora Rejane, e um trabalho árduo para ter essa interlocução que eu estou tendo contigo nesse social. momento, que é essa troca. Então, não foi um dia nem 2, foram anos que a gente levou para que hoje ele pudesse estar aqui no IFE, que ele pudesse frequentar uma sala de aula e ele conseguisse ter alguma troca, mesmo que deficitária, na palavra do Arthur. Então, essa negação, ela foi muito forte, mas a gente também vai evoluindo como mãe, como pai, a gente foi errando. A gente estipulou também, prof. Rejane, uma sugestão boa que a gente fazia no domingo à noite, onde reuniu as 5 pessoas, que os meus filhos ainda estavam em casa, os outros 2, a gente fazia a oração em família, a reunião em família no domingo de noite, e era o Arthur que começava essa reunião, então ele tinha que falar. Então foram técnicas que a gente foi usando e que foi nos ajudando, foi nos ajudando a ele falar. Então, eu queria dizer para vocês que todo esse trabalho em conjunto com a escola, desde novo, ele estudou em Juí, Catuípe e agora em Santo Ângelo. Panambi também ele estudou, que eu trabalhei lá. Então, ele passou já por 4 cidades, está em Santo Ângelo. Quero dizer que ele sempre foi uma experiência nova para ele, uma adaptação e sempre está dando certo, né? Sim. O IFE tem uma estrutura excelente, né? Eu digo assim, eu fiquei muito feliz com a estrutura aqui do técnico agrícola, que é o sonho dele. A gente entrou aqui com o sonho do Arthur, porque ele quer ser agrônomo, né? Ele vai até a lavoura, ele ajuda a tocar o gado, ele tem um cavalo, né? Então, eu queria também dizer sobre a família nos ajudou muito, é com amor, né? Que a gente consegue todo esse trabalho com muito amor e limites. Ele recebe muito carinho da grande família. Quando ele ganhou o cavalo, ele já tinha tudo que ia em cima do cavalo. Ele já tinha, ele não foram nós que compramos, ele ganhou. Então, toda a família acabou mesmo com muito amor nos ajudando. E esses desafios que eu quero dizer, principalmente para os pais, de ficar sozinho no apartamento, de andar na rua, de ir ao mercado. Hoje o Arthur faz tudo isso sozinho. Cada projeto é muito trabalho. Atar um tênis, eu acho que a gente levou quase 1 ano, mas ele ata o tênis sozinho. Ele toma banho antes de vir para o IFE, toma o café, com muita autonomia. Nós não precisamos acordá-lo de manhã. Então, eu quero dizer para vocês que sempre a gente está desafiando, né? Agora, o nosso projeto agora, que a gente já pesquisou, que ele quer, no futuro, comprar uma Hilux, é fazer
fazer como ele vai andar de carro, né? Então a gente vai andar de bicicleta agora, é um projeto que a gente está trabalhando com ele. Mas seria isso, dizer que é muito importante, né, a questão da agenda, com os pequenos no desenho e depois a própria agenda, que isso estrutura eles, e ao mesmo tempo desafiá-lo, e com muitos limites. Seria isso. Realmente a gente se emociona, Patrícia, Regiane, quando a gente ouve e vê frente a frente um depoimento de uma mãe, de um trabalho realizado e com êxito até agora. Parabéns, Patrícia. Parabéns, Regiane, também por ter convidado a Patrícia para estar aqui. Tá? Também parabenizamos a Cláudia, presidente do NAPNE, que estava aqui presente conosco, por fazerem esse trabalho, todo o grupo do NAPNE que traz esse trabalho para toda a nossa comunidade do IFAR. Nós estamos encerrando o programa de hoje, então eu agradeço a vocês, muito obrigado. E hoje nós temos uma despedida. Hoje, devido ao tempo, eu não vou conseguir fazer a mensagem. Queremos agradecer a parceria do nosso colega Samuel Miller Forratti, que hoje está deixando o nosso programa. Samuel, tínhamos uma mensagem para você, mas fica o nosso abraço fraternal de agradecimento e que você está se afastando para algo muito bom para a tua vida, que nós conversávamos para o teu mestrado. Parabéns, siga em frente, tu terás um futuro maior ainda, queremos te ver você cada vez maior. Parabéns e obrigado pela convivência, Samuel, um grande abraço. E recebemos agora, né, o Matheus e o Rodrigo, para compor a nossa equipe aqui de trabalho no informativo do IFAR. E a Vitória, que está fazendo toda a parte técnica também junto. Muito obrigado a vocês. Sem vocês o programa não iria existir. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.